Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de Geografia do nono ano. Nós estamos na semana 3. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula de hoje, a criação de ovinos na Austrália. Embora seja um continente pequeno em relação aos demais, a Oceania possui diversificada atividade econômica, protagonizada pela Austrália, país mais rico do continente. Entre as várias atividades industriais e agropastoris do país, destaca-se a produção de ovinos, ovelhas, para o mercado de lãs e carnes. A Oceania é um continente formado por milhares de ilhas no Pacífico Sul e se divide em 3 regiões: Melanésia, Ilhas Negras; Micronésia, Ilhas Pequenas; e Polinésia, muitas ilhas, além de Nova Zelândia e Austrália. A Melanésia deve seu nome aos habitantes nativos que possuem a pele negra e se localiza ao norte, nordeste e leste da Austrália. A Micronésia é formada por várias ilhas pequenas e se localiza ao norte e nordeste da Melanésia. A Polinésia é o conjunto de ilhas mais distantes entre o nordeste e sudeste da Austrália, chegando até o Havaí, ao nordeste, e Ilha de Páscoa, ao sudeste. Apesar de o continente possuir muitas ilhas, a maioria delas são territórios da França, Inglaterra e Estados Unidos. Portanto, poucos são os países independentes. Economicamente, apenas Austrália e Nova Zelândia se destacam no cenário mundial. As ilhas da Oceania, salvo Austrália e Nova Zelândia, possuem uma economia subdesenvolvida devido a fatores naturais, isolamento dos principais mercados, diminuto território e fatores humanos, como a superpopulação e falta de mão de obra qualificada. O turismo é a principal fonte de renda das ilhas, mas a pesca e extração de produtos primários também têm relevância. A agricultura é praticada em pequenas unidades familiares, com raros latifúndios nas ilhas maiores. As principais exportações agrícolas são coco e derivados, além de cacau, especiarias e cana-de-açúcar. A extração de minérios ocorre em algumas ilhas. Os principais minérios são o cobre e ouro, nas ilhas Fiji, Salomão e Nova Guiné, o níquel, na Nova Caledônia, e petróleo, na ilha de Irian Jaya. A Austrália é o maior país da Oceania, tanto em território quanto em população, aproximadamente 70% da população do continente, além de possuir a economia mais bem desenvolvida. A produção primária, agropecuária e extração mineral possuem grande importância na economia australiana. A agropecuária possui uma forte mecanização, o que aumenta a produtividade agrícola e exporta principalmente produtos como tabaco, vinho e trigo, sendo um dos maiores produtores desse último e produtos derivados. Os principais rebanhos da Austrália são os ovinos, caprinos e bovinos. A extração mineral é o carro-chefe da economia australiana. Minérios como bauxita, maior produtor mundial, para a produção de alumínio, cobre e ferro, níquel e ouro, são as principais exportações do país, além de outros com menos impacto econômico. A indústria australiana é bem diversificada, com produção de produtos alimentícios, indústria química, metalurgia, siderurgia e petroquímicas, sendo as principais indústrias do país. O turismo tem uma grande importância, principalmente o turismo de estudos, sendo um dos principais destinos para quem deseja fazer um curso superior no exterior. A Nova Zelândia mudou sua economia nos últimos anos, passando de uma economia dependente da agropecuária para uma economia diversificada. A agropecuária ainda representa uma importante fatia da economia neozelandesa, principalmente o rebanho ovino e exportação de kiwi, além da pesca, da silvicultura, produção de peixes e frutos do mar, e do plantio e extração de madeira, exportada principalmente para países asiáticos. No setor secundário, observamos uma forte indústria de base, com siderúrgicas e metalurgia, além da produção de petróleo. O turismo, assim como na Austrália, possui uma grande importância na economia do país. Os ovinos foram uma das primeiras espécies de animais domesticadas pelo homem. A sua criação possibilitava alimento, principalmente pelo consumo da carne e do leite, e proteção
devido ao uso de lã, fibra que servia como abrigo contra as intempéries do ambiente. A ovinocultura está presente em praticamente todos os continentes. A ampla difusão da espécie se deve principalmente a seu poder de adaptação a diferentes climas, relevos, vegetações. A criação ovina está destinada tanto à exploração econômica como à subsistência das famílias nas zonas rurais. Países como Austrália e Nova Zelândia são reconhecidos por desenvolverem sistemas de produção de alta produtividade. Suas criações altamente tecnificadas visam a produção da carne e lã, o que leva esses países a controlar o mercado internacional desses produtos. Durante anos, esses países desenvolveram técnicas produtivas e raças especializadas de animais que se difundiram pelo mundo, dando impulso para a exploração econômica mundial da ovinocultura. As raças laneiras e as raças mistas concentram grande parte do rebanho mundial, o que torna a lã um dos principais produtos derivados da ovinocultura. A Austrália representa o maior volume de lã produzida, apesar da queda gradativa nos últimos anos. Essa queda ainda está vinculada à grave crise do mercado internacional da lã durante a década de 80 e 90, devido ao início da comercialização de tecidos sintéticos no mercado. O alto estoque australiano de lã, contraído no período de crise, se tornou um fator preponderante para a queda da produção de lã, evidenciada na maioria dos países produtores da fibra. O Brasil possui 15,5 milhões de cabeças ovinas, distribuídas por todo o país, porém concentradas em grande número no estado do Rio Grande do Sul e na região Nordeste. A criação ovina no Rio Grande do Sul é baseada em ovinos de raças de carne, laneiras e mistas, adaptadas ao clima subtropical, onde se obtém o produto lã e carne. Na região Nordeste, os ovinos pertencem a raças deslanadas, adaptadas ao clima tropical, que apresentam alta rusticidade e produzem carne e peles. Destaque-se também o crescimento da criação ovina nos estados de São Paulo, Paraná e na região Centro-Oeste, regiões de grande potencial para a produção da carne ovina. A ovinocultura no Nordeste brasileiro cresceu significativamente nos últimos anos. Os rebanhos começaram a ser explorados economicamente com a introdução de raças especializadas, melhoramento genético e técnicas de manejo que propiciaram a elevação da produtividade. Vamos agora para as atividades. VOF, de cima para baixo vai ficar assim. Austrália e Nova Zelândia, V. A produção de ovinos, F. A Austrália é a maior, V. Apesar do extenso território, V. Embora seja uma grande, F. Verifica-se uma queda, V. O turismo, V. A indústria é pouco desenvolvida, F. Número 2, resposta. Países como Uruguai, Peru, Marrocos, Espanha, Turquia, Irã, Reino Unido, Paquistão, entre outros. Número 3, letra D. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.